conta uma história de uma pessoa assim, bem conhecida. Não, conhecida não. Ele não quer dizer, não? Não, eu não gosto de dar nome, né? Não. No teatro, às vezes, eu dou nome e tudo, mas nós temos um colega que trabalhava na rádio e ele chegou atrasado para fazer o programa e ele sempre fazia uma abertura para homenagear o pessoal do dia, né? E aí era 2 de novembro. E ele chegou, entrou no ar e começou, olha, eu queria mandar hoje um carinhoso beijo, um grande abraço para todos vocês que já morreram. Ai, que horror! Essas e outras, você está no seu espetáculo, né? Isso. Conta para o público como é que você resolveu contar, porque o Maurício conta aqui no Rio de Janeiro e em outros estados também, ele vai, é um show solo muito legal que dá para ir para qualquer lugar, ele conta as gafes dos jornalistas, né? E tudo isso começou quando ele estava num plantão. Que plantão foi esse? Bom, essa ideia, porque eu era repórter do Jornal Estado de São Paulo aqui no Rio de Janeiro, né? E eu trabalho também na Rádio Globo. E, inclusive, eu agora larguei o jornal porque eu não tinha mais tempo de trabalhar em jornal, não tinha mais tempo de trabalhar por causa do show. Um dia eu cheguei no jornal e falei, eu não tenho mais tempo de trabalhar. E esse show eu comecei a fazer quando o Roberto Medina foi sequestrado e eu fui para a porta da casa dele como repórter, né, para fazer o plantão de sequestro lá. E eu sempre gostei de contar história nessas reuniões de jornalistas e tal. Eu estava sempre contando bobagem do nosso meio e tal. E naquele plantão do Medina, eu juntou lá a imprensa mundial, né? Porque o Medina é uma pessoa de projeção internacional. E eu ali contando a história nossa e tal. E aquilo foi ganhando corpo. Quando, depois do sequestro dele, eu passei a fazer isso de brincadeira num botequim, né? Só para os colegas de imprensa também. A gente fechava um bar aqui na cidade, aqui, só para contar essas bobagens nossas e tal. Depois eu passei para o teatro. E, de repente, o negócio foi em frente, né? Aí montamos mesmo a estrutura toda de show e tudo. E os jornalistas erram muito? Erram bastante, né? Erram bastante. E desde que eu comecei a trabalhar em jornal, que eu coleciono essas histórias, tudo. E, às vezes, erra, porque, você vê só, você aqui fazendo esse programa ao vivo, né? Mas o seu programa é bem formal, né? Sai uma coisinha errada, outra aqui e tal. Não tem problema, né? Não tem problema nenhum, porque vira informalidade. Você é uma coisa de apresentar. Mas o erro do jornalista está na formalidade dele trabalhar, né? E na pressa também, né? Nem sempre há tempo, aquela história que eu contei aqui há pouco, né? Do colega que mandou um abraço para os que já morreram, porque ele não teve tempo de preparar o texto para o negócio do Dia dos Mortos e tal. Mas nós temos, por exemplo, um colega que chegou uma vez na rádio e o primeiro anúncio que ele tinha que ler era o anúncio da VASP. Ele tinha que ler assim, vou em VASP, vou no VASP, você... E um dia cortaram o anúncio e não deu tempo de avisar ele. Ele chegou atrasado nessa hora e começou, né? Vou em VASP, vou no VASP, você... O cara falou, não, porra! Falou, não vou em VASP, não vou no VASP. Então esse negócio acontece toda hora na vida da gente. Jornal, rádio, televisão, mas o que erra mais é o rádio. Principalmente o negócio do futebol. Né? Eu estou contando aqui no programa do Zé Carlos Araújo, na mesa redonda do Aliás, dando um show, o programa dá um show, né? Eu conto essa historinha da imprensa esportiva, né? Porque a imprensa esportiva é a que erra mais, é a que tem mais essas gafezinhas, porque não dá para você preparar tudo. Aqui no seu programa, por exemplo, você faz o programa ao vivo, mas você ainda tem uma produção, você ainda planeja alguma coisa. Agora, no esporte, vai começar o futebol, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 2 segundos. Tem que ser fera, né? Tem que ser fera, o cara tem que se virar na hora ali. Nós agora tivemos, por exemplo, a apresentação, a entrega da Bola de Ouro, que é uma festa de toda a imprensa esportiva, foi essa segunda-feira que passou agora. E é uma festa, todo mundo de traje de gala, João Avelange, Zico, Júnior, todo mundo lá. Agora você imagina numa festa da imprensa esportiva, a maior festa da imprensa esportiva do Brasil, errar o nome do João Avelange, que é o presidente da FIFA. Quem errou? O apresentador da festa. Jura? Ele falou o quê? 3 vezes chamou de João Batista. Jura? Coitado. Ai, não acredito. Eu falei, gente, isso é igual. E todo mundo veio na minha mesa e falava, Maurício, você tem que contar isso no seu show. Eu falei, gente, isso é a mesma coisa que a gente ofereceu um prêmio Sharp de música e errar o nome do Roberto Carlos. Chamar de Gilberto Carlos. O cara estava nervoso. Não, acho que ele tinha mamado um pouquinho antes. Não sei. Então, esse negócio do nosso meio acontece demais, né? E desde que eu comecei a trabalhar como repórter, que eu coleciono essas histórias, né? Estou imaginando a cara do João Avelange, João Batista, ele. Não, e ele... Você sabe, meu filho. Batista, o microfone é seu, obrigado. E ninguém corrigia ele. Hein? Ninguém corrigia. Não, aí o Washington Rodrigues, quando o Washington Rodrigues veio receber o prêmio, o Washington Rodrigues fez uma piada lá, né? Que todo mundo morreu de rir. Porque aí tiraram o apresentador, né? Quando ele falou pela 3ª vez o nome de João Batista, que era o presidente da FIFA, que é a maior autoridade do esporte no mundo, então tiraram o camarada do palco lá, levaram ele para o canto, assumiram com ele e arrumaram outro apresentador às pressas lá. Aí o Washington Rodrigues, quando veio receber o prêmio dele, né, o Washington falou assim,
Olha, gente, eu queria agradecer aos colegas, é uma honra receber esse prêmio e tal. E daqui a pouco, Mr. M vai estar aqui para contar onde enfiaram o apresentador na festa. Sumiram com o cara do palco. Não, mas conta outra história, conta. Quero saber dos debates. Eu gosto, aqui no programa do Zé Carlos, na noite de domingo, eu tenho contado essa historinha da imprensa esportiva. E eu gosto muito de contar a história de bastidor, sabe por quê? Geralmente o público tem acesso a essas histórias que chegam até aí. Mas tem muita história de bastidor que as pessoas não têm conhecimento. Por exemplo, nós temos um caso fantástico que aconteceu em Jundiaí, é uma das melhores histórias que eu conheço. O time de Jundiaí tem uma seleção. E essa seleção foi jogar para tentar chegar ao segunda divisão do Campeonato Paulista. E o time, no finalzinho, o time perdeu o jogo. E aí os jogadores, quando o juiz terminou o jogo, os jogadores saíram correndo para o vestiário, se trancar lá, todo mundo chorando, né? Aí lá na cidade tem um repórter que acompanha o time, né? E o repórter tentou consolar o time, a seleção. Aí o repórter entrou no vestiário, tem os jogadores sentados assim, e olha o consolo que ele arrumou. Ele, gente, que é isso? Você chorando aí? Gente, futebol é só um bando de babaca correndo atrás de uma bola. Quase enfiaram a mão na cara dele, né? Então, essas historinhas de bastidores são muito engraçadas. Teve um colega nosso lá de São Paulo, que o jogo está pronto para começar assim, né? Aí tá lá os times formados, tá, o juiz e tal, tudo, e o jogo não começa. Aí o locutor falou, olha, tem um minuto de silêncio aqui agora, tá, porque todo mundo formado em campo, um minuto de silêncio, aí eu acho, quem será que terá morrido, fulano? Aí perguntou pro comentarista, o comentarista falou, não faço a menor ideia. Fulano, você que está no campo aí, esse minuto de silêncio aí para quem é? Aí o repórter lá do campo falou, não é minuto de silêncio não, falando que sumiu a bola. Essas são coisas, né? Essas coisinhas são muito engraçadas, entendeu? E geralmente o público não percebe, é interessante isso, geralmente as pessoas percebem. Televisão erra muito também, mas a televisão, o erro passa mais batido, né? Porque a televisão tem todo um ambiente, né? Você às vezes vê o erro na TV e... Você lembra de algum assim agora? Tem um fantástico que aconteceu na TV a cabo. A repórter falando de Roma, foi o primeiro flash que ela fez ao vivo, por telefone, e ela entrou na TV e o nome do jornal era em cima da hora. Então, no final, falaram para ela, quando terminar o seu flash, você diz assim, fulano de tal de Roma para o em cima da hora. Aí ela ficou com aquilo na cabeça. Aí ela entrou, fulano de tal de Roma para o jornal Sai de Baixo. Coitado. E isso às vezes passa, as pessoas não percebem, né? Só o pessoal do meio ali que pesca essas coisas. Nós temos o nosso colega, o Ronaldo Rosas, da TV Manchete, ele fez uma das coisas mais engraçadas que eu conheço da televisão mundial. Porque o Ronaldo Rosas, uma vez quando terminou o Jornal da Manchete, ele Deu um branco? Não, deu um branco não. Ele tinha, durante o jornal, ele tinha tropeçado porque corrigiram o texto dele à mão. E o Ronaldo Rosas, lendo aquele texto, quando chegou na hora da correção à mão, ele tropeçou. E ele ficou alucinado, que o Ronaldo Rosas, perfeccionista, tudo dele tem que ser certinho. Quando terminou o jornal, ele falou, boa noite, aí cortaram o som dele, e ele virou para o contra-regra que estava assim no canto, começou a dizer um monte de palavrão. Isso é esse texto aqui... Aí um cara que era surdo, fazia a leitura labial, entendeu os palavrões dele tudo. O cara entendeu tudo, né? E mandou um fax para a direção da TV Manchete, protestando. Aí chamaram o Ronaldo lá na TV Manchete, mostraram o fax para ele, olha aqui, na direção da Manchete, olha aqui os palavrões que você falou no ar ontem. Ele deu aqui, o cara dizia assim, eu faço leitura labial, eu e mais 7 milhões 250, deu um número de pessoas no Brasil que sabiam fazer leitura labial, somos deficientes auditivos fazendo leitura. E deram uma bronca no Ronaldo, ele ficou danado com aquilo. Quando foi à noite, ele terminou de ler o jornal, né? Danado com aquele bronca que ele ganhou. Aí ele disse, boa noite. Aí cortaram o som dele, ele olhou para a câmera e falou assim, Você entendeu aí? Esses negócios, as pessoas também não percebem essa coisa. Isso eu estava lá no Teatro Barra Shopping, quando eu comecei, essa história eu tenho no show, né? Quando eu comecei a contar isso, alguém lá atrás gritou, ele está aqui! Aí eu falei, o Ronaldo Rosa está aí? Aí ele estava lá atrás. Aí eu mandei, acende a luz, acendeu a luz, ele falou, Ronaldo, essa história é verdadeira, não é? Ele falou, foi sim, aconteceu mesmo. Tal. E pior que o cara mandou outro fax depois, xingando ele mais ainda. Mas é verdade, né? Todo mundo que é repórter sabe.